O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e ele fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, há poucos dias atrás, no domingo, nós refletimos sobre esse evangelho, sobre uma ótica da fé. E hoje nós continuamos vivendo sobre a ótica desta fé. A fé verdadeira nos torna corajosos. E o evangelho hoje fala que nós precisamos atravessar o mar da nossa vida. Hoje Jesus está de um lado do rio do Mar da Galileia, e o Mar da Galileia ele tem 14 quilômetros de extensão, e Jesus vai atravessar com os discípulos uma noite escura com esse mar. Os discípulos estarão no mesmo barco que Jesus. Então, a primeira mensagem que é importante nós pensarmos: eles vão atravessar o mar para ir para um território pagão, levar o evangelho às pessoas que não o conhecem. Os discípulos sairão da sua tranquilidade pessoal, irão para uma experiência nova de evangelização. A fé em Jesus nos ajuda a superar as tempestades da vida e nos ajuda a levar a mensagem e atravessar esses mares que muitas vezes nos separam de levar o amor da palavra de Deus ao coração das pessoas. Hoje, na primeira leitura, nós vimos a destruição de Sodoma e Gomorra. Naquele momento da história, dá-se a impressão de que Deus poderia parecer não estar presente. Mas, quando nós vemos o evangelho de hoje, nós entendemos que Deus pode parecer que está dormindo, mas Deus não dorme. Ele está no mesmo barco que nós. Acalmar o mar por Jesus no evangelho de hoje foi um sinal do seu messianismo. Era um poder divino que só era atribuído a Deus. E Jesus vai acalmar o mar, e naquele momento ele revela aos seus discípulos a sua divindade. Quem é este que até o vento os ventos e o mar lhe obedecem? Dormir para Jesus naquele momento era um sinal de perfeita confiança em Deus. Quando estamos com Deus, mesmo nos mares agitados da vida, nós vivemos a tranquilidade de uma presença de um Deus que está conosco. A barca é o sinal de uma comunidade que, apoiando-se na força de Deus, ela atravessa o mar e enfrenta as suas tempestades unida a Jesus. Jesus, somos discípulos a levarem esse evangelho. E com isso, Jesus está querendo dizer aos discípulos: precisamos sempre encontrar uma nova maneira de levar o evangelho ao coração das pessoas. É importante que os discípulos entendam: eles serão testemunhas do anúncio do evangelho depois de um momento de tribulação. E o momento de tribulação que eles verão deve gerar dentro do coração uma fé. E é esta fé que o discípulo é convidado a levar aos corações das pessoas. A travessia é a abertura a um novo. Quando eu atravesso o mar, quando eu passo pelas agitações e vejo uma experiência real de Deus, o poder da minha pregação se torna cada vez mais forte. Usamos de muitos meios para evangelizar, mas a palavra de Jesus é que deve permanecer eternamente. E essa, para mim, deve ser a mensagem central do evangelho. Nós atravessamos mares,
utilizamos meios para levar a palavra de Deus aos corações, mas lembremos das palavras de Jesus que nos diz: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, usamos de muitos modos para falar de Deus, mas a mensagem que deve ser imutável é a mensagem de Deus. E ela vem carregada de uma fé bem profunda. Por exemplo, sem mim nada podeis fazer. É essa confiança plena que Deus está sempre conosco, é que deve reger a nossa vida. Fé, atravessar o mar e fugir do comodismo da nossa vida. É o que Jesus nos pede hoje. Nossa fé deve nos impelir a vencer esses desafios, nossos medos, nossas angústias pessoais, para que encontremos o sentido na nossa vida, levando o amor de Deus a cada coração. Jesus, meu irmão, minha irmã, está no barco da tua vida e nunca se esqueça disso. Que desça sobre vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.